O nascimento de Uruk. A fundação de Uruk remonta a um período obscuro da história, por volta de 4000 a.C., quando o povo sumério iniciou a construção de uma cidade que mudaria para sempre o curso da história humana. Localizada no sul da Mesopotâmia, nas margens do rio Eufrates, Uruk floresceu em um ambiente fértil, propício ao desenvolvimento agrícola e ao comércio. Suas primeiras construções eram simples, feitas de barro, mas o impulso criativo dos habitantes logo levou à criação de monumentos impressionantes e à formação de uma sociedade complexa. Uruk, antes de se tornar uma cidade grandiosa, era uma aldeia que cresceu rapidamente devido ao seu papel estratégico no comércio entre os rios Tigre e Eufrates. Ela se tornou o coração pulsante da Suméria, e o povo sumério, conhecido por sua habilidade e dedicação, começou a dar forma a uma civilização única. O surgimento da primeira escrita. No início, a comunicação em Uruk se dava por simples gestos e símbolos. Mas, à medida que a cidade crescia e as necessidades de registro se tornavam mais complexas, a invenção da escrita cuneiforme tornou-se inevitável. Desenvolvida pelos sacerdotes e escribas de Uruk, essa forma de escrita foi inicialmente usada para registrar transações comerciais e impostos, mas logo se expandiu para registrar mitos, leis e a história do povo sumério. As primeiras tabuletas de argila com símbolos cuneiformes foram uma revolução na forma como as informações eram armazenadas e transmitidas. Em Uruk, a escrita não só se tornou uma ferramenta de administração, mas também um meio para preservar a cultura e a identidade suméria. A arquitetura monumental. À medida que Uruk se desenvolvia, seus habitantes começaram a construir monumentos de grande escala. Os templos dedicados aos deuses eram adornados com esculturas e relevos detalhados, e as muralhas da cidade começaram a ser reforçadas com torres de defesa. O zigurate, uma estrutura religiosa de degraus, tornou-se um símbolo de poder e devoção. E o templo dedicado a Inanna, a deusa do amor e da guerra, se tornou o centro espiritual de Uruk. A arquitetura monumental de Uruk refletia o poder crescente da cidade, e suas estruturas impressionantes eram visíveis de longe, um sinal de sua prosperidade. A sociedade e a economia. A sociedade de Uruk era complexa e estratificada. Os sacerdotes e governantes dominavam, seguidos pelos artesãos, agricultores e comerciantes. O sistema de classes refletia o grau de importância de cada grupo na manutenção da cidade-estado. A economia de Uruk girava em torno da agricultura, com grãos, cebolas e tâmaras sendo cultivados nas férteis planícies da Mesopotâmia. Mas o comércio também desempenhava um papel vital. As rotas comerciais se estendiam até o Egito, o Irã e as regiões do Golfo Pérsico, permitindo que Uruk se tornasse um centro de intercâmbio cultural e comercial. Com a invenção da escrita, surgiram também registros de impostos e trocas comerciais, organizados e controlados pelas autoridades da cidade. O mito de Gilgamesh, o lendário rei de Uruk, é uma figura central na mitologia suméria. Sua história foi registrada nas tabuletas cuneiformes e, com o tempo, se transformou na Epopeia de Gilgamesh, um dos mais antigos poemas épicos da humanidade. Gilgamesh era descrito como um rei sábio e destemido, mas também arrogante e cruel. Sua busca por imortalidade o levou a encontros com deuses e monstros, refletindo as questões universais da humanidade, como a morte, a amizade e a busca pelo significado da vida. A história de Gilgamesh não apenas imortalizou Uruk, mas também forneceu uma rica herança literária que atravessou os milênios. A ascensão e queda de Uruk. Com o passar dos séculos, a prosperidade de Uruk começou a enfrentar desafios. Conflitos internos, alianças desfeitas e ataques externos ameaçaram a cidade. Uruk foi sitiada várias vezes por povos vizinhos, em busca de seus recursos e poder. No entanto, sua capacidade de resistir e se reconstruir sempre se destacou. A cidade continuou a ser um centro de cultura e aprendizado, mesmo enquanto seus muros se enfraqueciam diante das novas ameaças. Apesar de sua resistência, Uruk não pôde evitar a decadência que viria com o tempo. A ascensão de outras potências, como Babilônia, levou a uma diminuição de sua influência, e a cidade perdeu seu lugar como o centro da civilização suméria.
O legado de Uruk. Mesmo após sua queda, Uruk deixou um legado imortal para as civilizações subsequentes. A escrita cuneiforme se espalhou por toda a Mesopotâmia, e muitas das ideias e práticas desenvolvidas em Uruk foram adotadas pelos impérios posteriores. A história de Gilgamesh e os templos de Uruk continuam a ser símbolos de uma era passada, mas ainda presente nas ruínas e nos registros encontrados por arqueólogos. A arte suméria, os avanços na arquitetura e na administração pública, e a primeira forma de escrita continuam a influenciar o mundo moderno. A religiosidade suméria. A religião desempenhava um papel central na vida cotidiana de Uruk. Os deuses sumérios eram venerados em grandes templos, com sacerdotes realizando rituais complexos e sacrifícios para garantir o favor divino. Inanna, a deusa do amor e da guerra, era uma das principais divindades, e seu templo em Uruk era considerado um dos maiores e mais grandiosos da época. A crença em uma vida após a morte, e em um panteão de deuses que influenciavam cada aspecto da existência humana, permeava todas as atividades sociais e políticas. O comércio e as conexões de Uruk. Uruk foi um centro comercial vital para o mundo antigo. Os comerciantes viajavam de longas distâncias para trocar bens e produtos, como metais preciosos, tecidos e especiarias. As rotas comerciais se estendiam até o Egito e a Índia, e a cidade serviu como um ponto de convergência entre culturas diferentes. O comércio não só trouxe riquezas para Uruk, mas também o intercâmbio de ideias e tecnologias que impulsionaram o desenvolvimento da civilização suméria. A última grandeza de Uruk. Antes de ser eclipsada por outras potências, Uruk ainda viveu momentos de grandeza. Seus templos foram restaurados, suas ruas ainda vibraram com a atividade comercial, e seus palácios continuam a ser admirados. No entanto, com o tempo, as grandes cidades sumérias foram subjugadas, e a história de Uruk passou a ser um símbolo da ascensão e queda das civilizações antigas. Apesar disso, Uruk nunca foi completamente esquecida. Ela viveu nas lendas, nos poemas, nas tabuletas cuneiformes e nas memórias das civilizações que a sucederam. O impacto de Uruk continua sendo sentido até hoje.